Boa noite a todos e que a paz de Jesus continue a nos envolver hoje, agora e sempre. É com alegria que eu estou de volta nessa casa, a convite do nosso irmão Amarildo, para podermos conversar um pouco sobre o Evangelho. Quando eu estava vindo, eu comecei a pensar um pouco que nós estamos tão próximos do Natal e, de uma certa maneira, eu não sei se sou eu ou o clima de maneira geral, mas as comemorações do Natal parece que estão tão distantes, tão diferentes. Não estou sentindo aquela empolgação nas pessoas de estar chegando uma data, um momento de tanta alegria para nós com a vinda de Jesus. Parece até que, com o passar dos anos, as melhores tradições estão se perdendo no tempo, deixando de fazer presentes em nossa vida. Mas, para minha alegria, eu estava chegando aqui, estacionei o carro ali, e de repente eu vi um facho de luz. E eu segui em frente a esse facho de luz. Estava saindo o Guerra, o Afonso, o Bazan. Falei, nossa, quanto tempo e quanta alegria em reencontrar esse pessoal. Já me fez com que eu deixasse de lado aquele sentimento até de tristeza e me alegrasse. E para completar a minha noite, foi um prazer ter o pessoal que começou a cantar exatamente músicas a respeito do Natal, a respeito do amor, mostrando que essa chama deve continuar em nossas vidas e a cada momento mais ardente, mais de uma maneira que consiga expandir de nossa alma essa questão do amor. Depois, na leitura inicial, também aquele chamamento para que nós todos fôssemos convidados a refletir em fazer algo a alguém, buscar auxiliar ao nosso próximo. E eu comecei a pensar, falei, nossa, como a espiritualidade é importante em nossa vida. Porque eu estou escalado para falar a respeito do capítulo 18, com o título de Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se nós formos analisarmos esse chamamento, nós vamos nos depararmos com a necessidade que nós temos de sairmos da nossa zona de conforto e irmos em busca de acolher aos nossos irmãos. Na época de Jesus, ele escolheu 12 apóstolos e disse a eles
para que eles saíssem e fossem pregar. Hoje, nós somos chamados a sairmos e exemplificarmos, porque o Evangelho já foi semeado e se faz presente em todos os locais. O que nós estamos vendo e sentindo é a falta de exemplo, é a falta de nós todos colocarmos a mão na massa. Principalmente para nós que nos consideramos espíritas, porque o espírita em si tem um diferencial, que ele coloca em prática aquela passagem de Paulo que diz que fora da caridade não há salvação. E se nós pegarmos e formos olharmos, posso dizer que para a totalidade das casas espíritas, essas casas espíritas promovem ações no bem geral. Elas acolhem não só espiritualmente as pessoas, mas como também assistem as pessoas nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades materiais. E eu posso dizer de mão cheia, eu participei desta casa e trabalhei um pouco em algumas ações que essa casa promove. Como em todas as casas, há a falta de trabalhadores, de colaboradores, de voluntários. Mas essa casa mantém o lar dos idosos, aonde lá são acolhidos os nossos irmãos já com a idade avançada e têm um tratamento excepcional em todos os sentidos. Eu vivenciei aquele ambiente por mais de 2 anos e senti na pele e vivi na pele o que é morar, o que é residir, o que é ser assistido pela equipe do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Lá o amor se faz presente. Trabalhei também na Casa da Sopa, aonde nós recebemos e fizemos muitas ações. Em especial, eu posso dizer que na época da pandemia, enquanto muitos restaurantes, muitos locais estavam fechados ao atendimento, o grupo da Fraternidade Espírita e nós da Sopa nos mantemos trabalhando e servindo a população. Servíamos diariamente de 50 a 80 refeições. E hoje eu encontro vários assistidos que passaram por lá, me cumprimentando. Me perdoem, mas eu vou dizer de um exemplo. No domingo eu estava participando de uma ação onde envolvia bastante pessoas, e um dos trabalhadores que estava trabalhando como garçom chegou bem para mim, olhou bem no meu olho e disse: "Você é seu José, né?" Falei: "Sou." "Por quê?" "Você não está se lembrando de mim?" Falei: "Não."
Pois é, eu fui lá na Casa da Sopa, fui atendido por vocês, e graças ao que eu ouvi e ao que eu fui assistido lá, hoje a minha vida mudou. Hoje eu tenho um lugar para morar. Hoje eu tenho um lugar para trabalhar. Hoje eu sou uma outra pessoa. Infelizmente ele falou a você, eu falei, não, graças ao grupo. Então, são essas coisas que nos fortalecem e que nos deixam a cada vez mais enobrecidos. E lembrando sempre que eu trabalho principalmente na Casa da Sopa, ele não depende só daquelas pessoas que vão lá no dia a dia. Como o Lar dos Idosos não depende só daquele grupo que trabalha lá. Nós somos dependentes de doações materiais. E graças a Deus, o grupo é muitíssimo bem assistido. Por isso que sempre em nossas orações, nós pedimos a Deus, a todos aqueles que contribuem para a manutenção das nossas atividades, que eles sejam abençoados, porque as doações que lá entram são de grande valia. Então, meus irmãos, eu estou dando esses depoimentos, porque nós vamos ver que dizer Senhor, Senhor, é muito simples. E nesse item 6, nós vamos comentar um pouco desse capítulo, do item 6 ao 12. E nesse item 6 ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidades. Essa passagem está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, e que consta desse capítulo que Kardec, na sua sabedoria, no seu amor, colocou. E ele conta também, deixa eu ver aqui, uma outra passagem que está em Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. E aí ele prossegue e continua a dizer, mas quando nós chamamos desde no primeiro item aquele, diz que entrarão no reino dos céus, nós temos que compreender que o reino dos céus não é um espaço físico delimitado, não é algo que nós vamos construir lá com a parte material. O reino dos céus, Jesus nos ensinou que está dentro de nós, é aquilo do qual nós estamos sentindo, a maneira em que nós estamos vivenciando. O reino dos céus está dentro de nós.
nós vemos aí muitas pessoas saírem em busca do reino dos céus, fazendo viagens, indo para as montanhas, caminhando horas e horas, dias e dias, com sofrimento, com dificuldades, em busca do reino dos céus. E o reino dos céus está tão perto, que basta você servir ao teu irmão mais próximo. E quando nós espíritas dizemos servir ao nosso irmão mais próximo, entenda-se como dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que é aquele espaço físico aonde Deus colocou aqueles espíritos que tinham a necessidade de conviverem por um determinado período de tempo, para que houvesse uma condição de um auxiliar ao outro para seguir na caminhada evolutiva. Nós sabemos que a maior oficina que nós temos de praticar todos esses ensinamentos que Deus deixou para nós e que Jesus veio ser o exemplo, é dentro do nosso lar. Porque nós encontramos irmãos que se dizem espíritas e que quando estão aqui dentro são maravilhosos, falam manso, são de uma delicadeza, de uma bondade, de um carinho que, olha, dá inveja às vezes. Mas nós sabemos que quando sai do centro, já começa o teste no trânsito. Ali a coisa já começa a dar uma modificada. Então, pessoal, para nós espíritas, nós temos que buscarmos fazer a vontade de meu Pai, é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, entre aquelas quatro paredes que nos envolvem. Eu sei que todos nós nós passamos por dificuldades, por desentendimentos, porque a doutrina espírita nos ensina que nós estamos vivenciando, morando, estagiando num planeta de expiação e provas. Nós temos que nos acertarmos, nos melhorarmos, e é dentro de casa, é dentro dali. E quando não, nós saímos para o nosso ambiente de trabalho, para o dia a dia na rua. É aí que nós temos que mostrarmos esses exemplos de dizer Senhor, Senhor. Porque Ele não quer pessoas que ficam pregando pelas esquinas, batendo no peito, dizendo isso, com a moda dos fariseus, dos sacerdotes. Jesus chamava eles de hipócritas. Jesus, quando fazia as suas pregações e seus ensinamentos, quando ele estava perante os fariseus, os sacerdotes, os escribas, ele chegou a dizer muitas vezes, essa raça de hipócritas, esse bando de covil, e enquanto ele ia tratar com as pessoas mais humildes, mais pobres, aqueles nos sermões do monte, principalmente, ele tratava a todos com muito carinho, muita atenção, muito amor, expandia, porque ele sabia que existia essa troca. Ao passo que lá, com os escribas, todo mundo queria colocá-lo em xeque, então não tinha amor. E ele dizia que fazer a vontade do Pai é muito simples, é sair e exemplificar isso que nós já temos em nossa vida. Conta até
uma historinha de um dirigente de um grupo espírita, e esse dirigente era muito ativo, fazia muitas coisas como a grande maioria dos dirigentes espíritas. Eles fazem de tudo. E nós temos que diferenciar a ação da devoção, de colocar em prática. E esse dirigente espírita, ele fazia as suas palestras, as suas pregações, o seu trabalho, e ele sempre notava que nas últimas cadeiras sentava um senhorzinho, e ele ficava lá ouvindo, com muita atenção, ouvia todas as palestras, e depois saía e ia embora. E foi passando o tempo, e esse fato sempre se repetindo. O senhorzinho sentado lá no cantinho dele, e o dirigente espírita fazendo as palestras, foi passando o tempo, até que em um determinado tempo, o dirigente sentiu a falta daquele senhorzinho. E passou o tempo, e aquele senhorzinho não veio, não vinha mais, e foi passando o tempo, até que esse dirigente espírita desencarnou. Desencarnou e foi para o plano espiritual. Chegando lá, ele foi acolhido num canto, e puseram ele lá, olha, fica aqui, espera aqui, nós vamos conversar. Isso é claro que é uma história. E aí ele estava lá esperando, olhando, de repente ele viu uma equipe de trabalho muito ativa se movimentando, e até com uma certa com luzes. Pô, não consegui aqui, com luzes, muita luz lá vindo. E aí ele olhou bem e ele percebeu que fazia parte daquela equipe aquele senhorzinho. Ele falou, não é possível, e chamou o pessoal. Posso ir até ali conversar lá? Ele falou, pode, claro, vai lá. Ele dirigiu até o pessoal que estava trabalhando, e esse senhorzinho falou, mas você aqui? Ele falou, pois é. Oh, que bom revê-lo, né? Falou, mas e essa luz aí? Você nunca fez nada, eu sempre preguei, sempre trabalhei, e você ficava sentado lá. Ele falou, pois é, você dizia o que fazer e eu fazia. Eu colocava em prática tudo o que você mandava. Então aí nós vamos ver que muitas vezes estar aqui e falar e pedir é tão fácil. O duro é estar sentado aí e fazer aquilo que nós estamos pedindo. Então tem essa diferença de você dizer algo e tocar o barco em frente. Saiu aqui. Faz parte desse capítulo também essa coisa de nós ouvimos muito no meio espírita, que é aquela passagem: muito se pedirá aquele que muito recebeu. É comum nós ouvirmos isso no nosso dia a dia, no livro. E aí no Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48, ele diz o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites,
com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está em Lucas capítulo 12, 47 e 48. Essa questão de muito se pedir, de muito conhecimento, está para nós. Deus, Jesus, a equipe espiritual não vem cobrar nada de ninguém. É a nossa consciência em que vai dizer aquilo que nós sabemos e aquilo que nós estamos fazendo. Realmente, para aqueles aos quais conhecem um pouco mais, será cobrado mais, porque ele próprio vai se cobrar. É muito comum nós estarmos nos cobrando em determinados atos que nós fazemos em nosso dia a dia. Nós nos cobramos diariamente, porque nós já conhecemos o que podemos fazer, nós já sabemos da nossa capacidade, do nosso entendimento. Então isso tudo vai ser nos cobrado, porque Kardec, quando elaborou o livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele pergunta onde está escritos as leis. Aí ele responde que está na consciência de cada um. Então está dentro de nós, cada um de nós sabe daquilo que nós somos capazes e do nosso conhecimento. Então não adianta ficarmos buscando aquilo que não está ao nosso alcance, mas tudo aquilo que estiver em nosso alcance, nós temos a obrigação de ser colocado em prática para que nós não sejamos cobrados. E aqui se fala em açoites, mas era na época de Jesus, e nós próprios nos açoitamos, nós próprios nos punimos, vamos dizer assim. E essa punição chega a um ponto tal que aí nós acabamos de entrando num ponto que é muito interessante, que é naquela passagem que diz que o homem consciente constrói a sua casa sobre a rocha, e aquele que é imprevidente constrói a sua morada na areia. Aquele que constrói na areia, vem o vento e as tempestades e a derrubam. E aquele que constrói sobre a rocha, pode vir a tempestade que vier e ela é fortalecida. Quando nós dizemos que construir a sua morada é construir o seu pensamento, a sua condição, o seu coração. Tem que estar sediado e baseado no Evangelho, porque pode vir, e com certeza virá, tempestades, dilúvios e problemas no nosso dia a dia, principalmente na atual conjuntura que nós estamos vivendo, aonde o desamor, o apego à materialidade, a violência, o descrédito se faz presente no dia a dia. E só vai conseguir superar essa tempestade aqueles aos quais tiverem e praticarem o Evangelho de Jesus. Esse é o melhor antídoto para que nós possamos e vamos conseguir superar essas dificuldades do dia a dia. Então nós temos que ver que não adianta nós ficarmos gritando Senhor, Senhor, e que vai ser muito cobrado. Não, é de uma maneira muito simples, é de uma maneira muito elementar, que nós todos vamos nos preparando
para dias melhores. E nós vimos aí, nesse tempo até de dificuldade, quando nós encontramos e passamos, eu estava preparando e vendo alguma coisa preparando para esse capítulo, e em determinado lugar eu ouvi uma história, que não era uma história, foi uma realidade. Um senhor comentou na casa espírita que a filha dele, a filhinha dele, disse a ele que a melhor época da vida dela foi a época da pandemia. Quando ele ouviu isso dela, ele ficou estarrecido, espantado. Falou: por que, minha filha? Como? Falei: papai, mas foi a única época em que o senhor ficava em casa e brincava comigo. Todos nós estávamos juntos e nós brincamos e fizemos muitas coisas que há muito tempo eu já nem me lembrava mais como fazer. E foi nessa época em que nós voltamos a fazer. Então, de tudo, até de todo o sofrimento que a pandemia trouxe, nós vamos ver que para muitos ela trouxe um despertar, abrir os olhos, colocando todo mundo no seu devido lugar. E para nós, não podemos considerar como castigo, nem alguma coisa de ruim. Foi a única coisa que incidiu e mexeu com todo o mundo ao mesmo instante, na mesma época. Foi o único fato que se movimentou em todos os lados, de leste a oeste, de norte a sul. A terra, toda a coisa foi afetada. Então, e nesse despertar, foi uma maneira muito interessante, e muitas pessoas abriram os olhos e passaram a ver a vida de forma diferente. Então, que seja esse o exemplo para nós, de não vermos coisa ruim em tudo que nos acontece. Muitas vezes, algum problema que possa surgir dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, se nós colocarmos o Evangelho, colocarmos a conduta espírita, nós vamos agir de forma diferente, nós vamos agir com mais serenidade. E não se precisa de fazer muitas coisas. A exemplo de que havia um senhor numa cidadezinha, um velhinho, e ele, todo domingo, ele ia à missa. Todo domingo ele estava naquela missa. E isso foram vários anos. Até que um belo dia, um domingo, ele estava caminhando para ir para a missa, e no caminho ele encontrou um cachorrinho que estava preso debaixo de uma cerca, porque ele queria passar e ir tomar água numa poça de água. E o velhinho passando lá, viu aquele cachorrinho preso, desesperado, e querendo passar para o outro lado para tomar água. E o velhinho olhou no relógio e falou: nossa, não vai dar tempo, ou eu ajudo o cachorrinho, ou eu vou para a missa. E foi, mas o coração dele bateu mais forte, e ele acabou ajudando o cachorrinho. E nesse inteirinho, foi lá alguns minutos, um período tal, que quando ele chegou na missa, a missa já tinha se acabado. Ele falou: nossa senhora, perdi a missa, meu Deus do céu. E ele não se conformava. Passou um tempo, esse senhorzinho, velhinho, desencarnou. E a moda do catolicismo foi recebido lá no céu por uma pessoa com um caderninho. Ele falou: meu nome é X, fulano de tal.
E a pessoa começou a procurar no caderninho lá o nome dele. E procura e não acha. Procura, não acha. E ele falou, não é possível, mas eu ia na missa todo domingo, fui muito. Até que um belo dia, um belo momento, a moça falou, que estava lá na recepção, falou, pera um pouquinho. Ela foi lá no arquivo morto, abriu e pegou uma ficha lá. Ah, encontrei. Está aqui, ó. Teu nome é fulano, né? Exatamente, sou eu mesmo. Pois é, aqui está registrado um domingo que o senhor estava indo para a missa e tinha um cachorrinho passando fome, sede, e o senhor auxiliou ele. Aqui consta. E ele acabou sendo salvo só por aquela açãozinha de ter ajudado o cachorrinho, e não por todo aquele tempo de ir à missa. Então, meus amigos, meus irmãos, não adianta nós ficarmos falando, ai, meu Senhor, vamos arregaçar as mangas e fazermos o bem. Esse é o que nos dá a melhor, é o nosso passe livre para um mundo melhor. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe e ilumine. Desejo a todos um Natal com muita paz, muita harmonia, e que Jesus se faça presente em nossos lares, e que reine a alegria, e que nós possamos juntos emitirmos vibrações positivas para a humanidade. Muito obrigado, boa noite.